Olá, seja muito bem-vinda ao nosso videocast. Eu sou Suelen, eu sou influenciadora interna aqui na Caixa Vida e Previdência, advogada também, mas hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu acho que interessa para muita gente, né? A gente vai falar sobre uma ferramenta muito poderosa que te ajuda com o imprevisto. Vamos pensar aqui naquele guarda-chuva que você carrega e nem sabe se vai precisar, se vai usar e até esquece que tá ali. De repente vem aquele tempo fechando, aquela chuva que vai cair, e você lembra, que bom que eu trouxe meu guarda-chuva, que bom que eu tô protegido, né, que eu posso ficar tranquilo e vai dar tudo certo. Para essa conversa, a gente tá aqui com 2 convidados, a gente vai falar sobre os seguros perda de renda. Então, tenho a honra aqui de apresentar para vocês o nosso diretor comercial e de marketing da Caixa Vida e Previdência, Rafael Conessa, e o nosso superintendente de estratégia, clientes e canais, Fábio Sotilo. Muito bem-vindos. Obrigado, Suelen. Uma satisfação muito grande estar aqui conversando desse tema tão importante. Obrigado, Fábio, por estar junto aqui, contribuindo, né, nesse assunto que traz esclarecimento e ajuda as pessoas a fazerem as escolhas certas nos momentos adequados do planejamento financeiro, no momento da sua jornada financeira. Muito obrigado. Bom, é um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu faço isso, então estou um pouco nervoso, mas é importante a gente falar sobre esse mecanismo, é um mecanismo bastante importante para a sociedade brasileira e para nós, né, que queremos ali sempre atingir os nossos objetivos e metas. Então, falar sobre esse produto, que é um produto que mostra que a CVP está na vanguarda dos produtos de seguro, vai ser extremamente importante para nós. Muito bacana, né? Vamos começar aqui. Eu queria trazer uma pergunta, mas antes, assim, eu sou muito sonhadora, né? E o povo brasileiro, ele é muito sonhador, vocês concordam? Né? A gente é movido a sonhos. E eu, como muito sonhadora, também faço vários planejamentos, tenho várias ideias, né? Assim, várias coisas que às vezes eu me penso, será que eu vou conseguir realizar? Será que eu vou, um dia, com a renda que eu tenho, né, conseguir executar todos os meus sonhos? Uma pergunta, né, que a gente sempre se faz. Eu queria entender um pouco com vocês, o que vocês pensam disso? Vocês têm esses sonhos também, assim, às vezes, né, inalcançáveis? Como que é isso? Bacana, Sueli, é uma provocação interessante, né, da gente conversar a respeito. Eu também me considero uma pessoa sonhadora, né, eu diria que ao longo de toda a minha jornada, toda a minha trajetória, né, eu sempre vivi muito presente, então, muito pé no chão, muito pensando ali no momento presente, em fazer o melhor possível com as condições que estavam possíveis, mas sempre sem perder de vista aquele horizonte de médio prazo, aquele horizonte de longo prazo. Eu me considero uma pessoa também sonhadora, sempre fui uma pessoa muito de pensar no futuro, de planejar, né, de imaginar como é que eu posso conquistar, né, minhas conquistas de curto prazo, as de médio prazo e até aquelas de longo prazo que a gente pensa lá para frente, um sonho, um desejo que parece mais inalcançável. Mas acho que é uma reflexão importante, né? Eu acredito que o sonho é o que move as pessoas. Se a gente parar de sonhar, talvez a gente pare de viver. Sonhar é super importante, né? Afinal de contas, é só assim que a gente consegue conquistar o que a gente tem, o que a gente quer. Eu basicamente, tenho vivido a minha vida tentando atingir os sonhos que eu tenho feito. Então, o primeiro sonho foi conquistar um carro, depois a gente pensa numa casa, né? A gente acaba casando e aí vai pensar numa casa. E é sempre importante a gente entender que para tudo isso é necessário ter planejamento e ferramentas que te apoiem nesse processo para que você, no caso de alguma intempérie de vida aí, você não tenha nenhum tipo de problema. Isso me fez pensar aqui, eu, como uma boa sonhadora, eu faço muitos planos de viagem, eu amo viajar, então assim, tem vários lugares que eu penso que eu vou um dia chegar e executar, então assim, a expectativa e a realidade, né? No final a gente consegue fazer uma viagem por ano e olha lá por conta de organização de renda e faz parte. Fico pensando que as pessoas que estão aqui nos ouvindo também têm muitos sonhos, né? Muitos planejamentos, mas eu vou trazer um pouco pro meu caso. Quando eu vou organizar minhas viagens, eu fico pensando, e se alguma coisa acontece, né, com a minha renda, né? Será que eu vou conseguir me proteger? Será que eu vou conseguir seguir, né? Obviamente a gente faz vários parcelamentos, 36, 42 vezes, a gente só parcela, né? Depois vê como que paga. Então, assim, como que a gente faz, né, nesse caso, para ter essa tranquilidade, se algo acontecer nesse meio desse caminho, né? Bacana, acho que pensando a viagem é um exemplo, mas ele se aplicaria para diversos outros. Acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de educação financeira,
né? É sempre associar a necessidade e o desejo, né? Então, muitas vezes eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo, a viagem é um exemplo, o Fábio falou aqui de comprar um carro, de comprar uma casa, então, às vezes surge aquele desejo ou aquela necessidade, quero tomar uma decisão em relação àquilo, e aí tem dois caminhos para isso. O primeiro caminho é eu me planejei financeiramente ao longo do tempo, investi, poupei, fiz uma reserva financeira, guardei um dinheiro e vou comprar, né, aquilo. Então, existem instrumentos e ferramentas adequados para isso. Um outro caminho é surgiu uma necessidade, surgiu um desejo e eu quero adquirir, mas eu não tenho a reserva financeira, não tenho recurso para isso. Então, muitas vezes nós recorremos ao crédito, né, como um instrumento financeiro, né? Eu costumo dizer isso muitas vezes, falando de educação financeira, muita gente critica o crédito, diz, educação financeira, então você não pode ter dívida, você não deve ter crédito, mas não é a realidade da grande maioria das pessoas, e muito pelo contrário, o crédito é um excelente instrumento financeiro para apoiar todos nós na construção, no atingimento das nossas metas pessoais, dos nossos objetivos pessoais. Então sim, o crédito é um instrumento importante, e aí que vem o ponto que você trouxe, né? Tá, mas eu fiz um empréstimo para fazer aquela viagem dos sonhos. Enquanto está viajando, é mil maravilhas, né? A viagem é ótima, a gente curte o sol, a praia, seja qual for o cenário, tudo é mil maravilhas. Mas depois vem o compromisso. Eu assumi um compromisso, eu parcelei aquilo, fiz um empréstimo para conseguir adquirir aquele bem ou atingir a minha meta pessoal. E aí vem aquela pergunta, e se? Eu diria que essa é a pergunta que parece querer desmoronar tudo. Então, todo aquele sonho, aquela conquista, uma simples pergunta, e se eu perder meu emprego e não conseguir pagar esse empréstimo? E se, de repente, paguei 10 parcelas, mas vou trocar de emprego agora, vou ficar 2, 3 meses ali procurando um emprego, como é que eu vou honrar aquela parcela? Então, essa pergunta, muitas vezes, ela se torna um fardo, né? Ela tira até mesmo o prazer da conquista e pode se tornar um fardo muito grande. E por isso que nós temos hoje alternativas, a Caixa Vida e Previdência tem alternativas, né, tem ferramentas para apoiar a pessoa nesse momento. Porque a pergunta, Suelen, ela pode vir depois da conquista, então fiz o empréstimo e se eu perder o emprego? E muitas vezes ela vem antes. Por exemplo, eu quero comprar um carro, mas e se eu financiar o carro e não conseguir, e depois perder meu emprego e não conseguir pagar? Uma pergunta que pode vir antes também e impedir você até mesmo de conquistar o seu sonho. Então nós temos hoje a satisfação, né, de anunciar esse instrumento, essa ferramenta financeira para tirar esse peso, né, que muitas vezes impede a pessoa de agir, ou mesmo que a pessoa já agiu, traz um receio, um medo que faz ela muitas vezes se arrepender até mesmo de ter feito aquela escolha. O Rafa me até trouxe esses pontos, e aí eu estava lembrando de uma pesquisa que aconteceu, se eu não me engano era da Ambima com a Fenaprev, que dizia que, assim, porque na teoria é muito legal a gente falar de planejamento financeiro, mas na prática a gente sabe que nós brasileiros, a gente vem correndo atrás sempre, tentando conquistar os nossos sonhos, e aí com todos os movimentos que vão acontecendo. E aí nessa pesquisa ela falava muito que 52% dos brasileiros eles não se planejam. Só que quando a gente pensa, o brasileiro ele é extremamente criativo. Ele sonha, ele empreende, ele faz acontecer. E muitas vezes ele precisa do dinheiro para poder dar um próximo salto. Só que, pensando nisso, a CVP, né, a Caixa Vida e Previdência, ela traz muito um conceito social de como que a gente consegue, de uma certa maneira, suportar essa pessoa para o próximo passo que ela vai dar. E aí o seguro, ele vem muito na linha de proteger esse cliente, esse brasileiro, neste processo que ele tem para fazer esse próximo salto, né? Que a gente sabe que para o brasileiro é um ato de coragem. E aí, vocês falando sobre isso, né? Eu tô entendendo aqui que a gente tem 2 momentos na vida do brasileiro. Tudo precede de um sonho. Então, eu tenho um sonho e eu quero executar esse sonho, eu quero dar esse próximo passo, eu quero seguir com ele, né? Então, sonhar é possível sim, mas vocês estão trazendo aqui algo que é possível executar também dentro de um planejamento e contar para a Caixa Vida e Previdência para dar esse passo. E do outro lado, você tem a segurança. Então, eu vou dar esse próximo passo, olha, eu vou colocar a minha perna lá um pouquinho do outro lado, né, para dar uma alavancada.
Então, eu tô vendo aqui que a gente tem a entrada de um sonho e a manutenção dele, né? Até a porta final ali, né? Da conclusão desse objetivo. E isso é muito importante, né? Para quem tá nos ouvindo, porque teve várias situações aqui, eu queria trazer um caso prático e vocês pensarem aqui comigo um pouquinho. Vamos imaginar uma mãe trabalhadora, seletista, com 2 filhos, querendo ali iniciar um projeto, um sonho, e se algo acontece com ela, ou ela sofre algum acidente, perde o emprego, de forma prática, como que ficaria, né? Muito bom. Acho que esse é um caso bem prático e que ilustra muito bem a finalidade desse seguro, né? Primeiramente, porque falando aqui vamos imaginar um crédito consignado, é um crédito muito conhecido, né? Existe o crédito consignado, o crédito do trabalhador, por exemplo, onde a pessoa vai até o banco, solicita um empréstimo para qualquer finalidade. Então, ela vai receber o dinheiro na conta dela e ela vai usar para qualquer finalidade, para adquirir um bem, para fazer uma viagem como nós conversamos, ou para pagar uma dívida mais cara, para resolver uma situação que se apresentou nessa família de uma mãe com 2 filhos, por exemplo. Qual é o maior medo, né, das pessoas que estão nessa situação? Vamos imaginar ilustrativamente essa pessoa que você colocou. O primeiro se acontecer alguma coisa comigo e a pessoa vir a falecer, por exemplo, ou tiver um acidente grave que ela fica impossibilitada, né, de continuar a sua vida financeira, o seu trabalho e etc. Acho que o primeiro grande medo que vem é o medo de não estar ali, né? E essa dívida vai ficar para quem? Vai recair sobre os herdeiros? Como é que vai ficar, então, a pessoa muitas vezes sonhando em deixar uma herança, um patrimônio, com medo de, na verdade, deixar uma dívida. Então, a primeira proteção que nós oferecemos nesse sentido, a primeira ferramenta financeira para isso, que é o seguro dívida zero, né? É um seguro que ele no momento da tomada de crédito, no momento onde a pessoa decide fazer o crédito, ela pode optar por esse seguro, então é um seguro optativo, a pessoa ela pode fazer essa escolha, e se ela escolher ter esse seguro, por um valor muito pequeno a mais na parcela, ela está protegida em caso, por exemplo, de não estar mais ali, no infortúnio, no acaso ela vier a falecer, por exemplo, essa dívida não vai ficar para ninguém. Então, o dívida zero ele pode quitar a dívida ou amortizar uma parte da dívida, a escolha do cliente naquele momento, e elimina essa primeira preocupação, essa primeira grande preocupação. Mas aí vem a segunda preocupação. Tudo bem, estou aqui, deu tudo certo, estarei aqui, mas e se eu perder meu emprego? Como é que eu vou fazer para manter as despesas da casa, sustentar os filhos, manter eles na escola e ainda pagar essa parcela? Eu vou ter que fazer uma escolha, e talvez a escolha seja de uma coisa ou outra. Mas imagine o tamanho da preocupação que seria dessa família de não conseguir honrar aquela parcela e começar daí a arrastar uma dívida, todos os desdobramentos que uma dívida traz no dia a dia da pessoa. É como carregar uma mochila de pedras, né? Aquele peso nas costas, sempre lembrando, puxa vida, eu tenho uma dívida, eu tenho um compromisso, e o seguro vem então para atender essa segunda preocupação, esse segundo medo, que é, olha, se acontecer um desemprego, nós também estamos aqui. É como se fosse uma voz bastante sutil, né, que está sempre sussurrando ali atrás da pessoa, fique tranquilo, se algo acontecer, eu estou aqui. A pólice de seguro, ela é isso, ela é essa voz tranquila que sussurra, dando confiança, né, e tranquilidade para a pessoa que está tomando uma decisão importante na sua vida. E essa sensação de segurança, ela é importante principalmente por um processo de transição. Então, se essa mãe de família que você deu de exemplo, ela fica afastada por algum motivo, né, perde o emprego ali, ela tem um tempo para se recolocar com tranquilidade, e aí sem que isso afete os rendimentos ou baixe ali o padrão de vida da família. Gente, isso é uma novidade muito bacana, né? Eu fico muito feliz de fazer parte, né, de uma empresa que é essa rede de apoio, né? Você colocou aqui essa questão dessa voz, desse cuidado, né? Que vai dar essa tranquilidade. Eu vejo como uma rede de apoio, né, para essas famílias, né? A gente trouxe como um exemplo o caso de uma mãe brasileira, guerreira, sonhadora. A gente tem empreendedores, o sonho da casa própria, o sonho do carro, o sonho de ter um negócio, né? Enfim, vários sonhadores, vários perfis de sonhadores no nosso país. E ter uma rede de apoio, isso é algo que tranquiliza, né? Isso é algo muito importante, né? É uma missão da empresa, um propósito, né? Ser essa rede de apoio. Porque estava até pensando, acho que não existe um lugar seguro no desemprego, mas você não perde o chão,
né? Com esse seguro, você pode até passar por um momento difícil, sofrer um desemprego, né? Obviamente vai ter situações mais graves, mas vamos ficar aqui numa zona que é mais comum, desemprego. É possível você passar por isso sem perder o chão, né? Sem desmoronar, sem desabar, e você se vê numa situação onde você não tem saída. Então, fica aqui também um recado, né? Para quem não pensou ainda nisso, né? Que pensem, que é importante ter esse cuidado. O seguro não é um papel só que fica na gaveta, né? Uma hora você, de fato, vai dizer, poxa, que bom que eu tenho esse papel, que bom que aquilo estava ali guardado na gaveta. É verdade, muito bom. Você começou a sua fala aqui hoje dizendo que, sabe aquele guarda-chuva que você carrega na bolsa, né? Aquele cuidado de repente, vai que a gente precisa. E tem um ponto que é bastante comum no dia a dia, a gente ouve muito das pessoas, né, quando conversa com um cliente da Caixa, alguém que fez o financiamento do seu primeiro imóvel, do seu primeiro grande sonho, né, ele conquistou através da Caixa. Tem uma expressão que é muito comum, muito popular, que as pessoas dizem assim, a Caixa é uma mãe, né, ela tem o financiamento, ela oferece o financiamento, a gente sempre tem um recurso, é um lugar confiável, é um lugar onde sempre tem um gerente ali para te explicar, para te atender, para te apresentar as soluções. A gente ouve muito isso, as pessoas dizendo a Caixa é uma mãe, né? E remetendo ao ditado popular, né, da mãe, né, a mãe é aquela pessoa que quando você vai sair diz, leva a blusa que vai esfriar, né? E na verdade o seguro é isso, é carregar algo, ainda que você não esteja vendo. Você olha para fora, não, mas o tempo tá ótimo, né? Tá sol e etc. Mas você leva, porque você fala, quando minha mãe fala, né? Pode acontecer. E a verdade é que existe um outro mito que as pessoas falam, eu não vou contratar o seguro, porque se eu contratar o seguro, eu tô chamando o problema. Então, esse é um mito popular, né? Que as pessoas acabam falando, não, se eu contratar o seguro, eu vou atrair o problema, né? A gente sempre usa muito isso, né, conversando com as pessoas, esclarecendo as pessoas, que é um mito popular, mas ele é muito enraizado, né, e a gente sempre traz um contraponto. Imagine se contratar um seguro atrai o problema, seria mais ou menos dizer que eu não vou levar step, porque quem leva step fura pneu de carro. Eu vou sair para trabalhar, mas eu não vou trancar a porta da minha casa, porque trancar a porta de casa chama ladrão, né? Então, veja que existem alguns mitos populares que eles acabam se instalando em alguma camada ali de decisão, impedindo as pessoas de tomarem a medida correta, de tomar a medida certa. E o seguro, ele é como um step, né? Você põe ali no porta-mala, você checa antes de viajar, tá aqui mesmo, tá bem calibrado, eu espero não precisar usar, mas vou levar ele comigo na ida e na volta, né? É como passar a chave na porta de casa, né? Espero que tudo vai ficar bem, que a gente não vai ter nenhum infortúnio aqui, mas eu não vou deixar de passar a chave na porta e ter certeza que minha casa ficou bem trancada. Então o seguro é a mesma coisa, né? A gente leva ele para ter a esperança de não precisar usar e a certeza de que se eu precisar, como você bem colocou, eu tenho uma rede de proteção que não vai me permitir desmoronar e começar do zero de novo, né? Ainda que eu precisar ter uma pausa na minha carreira, uma recolocação profissional, esse período de recolocação profissional vai me fazer continuar do estágio que eu tô. Eu não preciso dar 3, 4 passos para trás, porque o seguro me sustentou naquela posição e dali para frente eu continuo minha jornada. Excelente. Eu adorei esse exemplo que você deu de rede de apoio, assim, porque a gente sabe que na prática os brasileiros, muitos dos brasileiros ali, são os pilares centrais financeiros, né, de um núcleo familiar, né? E eles têm sonhos, eles têm vontade de fazer as coisas. Uma mãe de família, como você disse, tem muita vontade de que os filhos façam cursos, que eles possam dar outros passos, né, na vida, ou fazer aquela viagem. E esse processo na cabeça de uma pessoa que é o núcleo ali financeiro da família, né, que é o pilar ali central, pode trazer muito aquele processo do e se? E se eu perco o emprego? E se eu faço? E aí ela deixa de viver momentos felizes ou momentos importantes com a família por conta disso. Então esse seguro, ele traz um pouco de proteção, até psicológica, para o brasileiro, nesse processo em que ele vai fazer realmente adquirir o sonho ou fazer o sonho dele, e ao mesmo tempo ele vai estar seguro. Então, acho que esse é o grande mote, assim. O rede de apoio, para mim, foi um exemplo muito legal, porque
mostra o quanto a Caixa Vida e Previdência ela está disposta a se tornar a rede de apoio para aqueles brasileiros que muitas vezes se pegam e falam assim, tá bom, tudo depende de mim, né? E agora, o que eu faço? Esse exemplo que você trouxe, Fábio, né, reforçando a questão da rede de apoio, ele é muito interessante, né? Pensando numa analogia, numa comparação, né, um ditado popular brasileiro que é muito comum a gente ouvir das pessoas, a gente pergunta assim, e aí, como é que estão indo as coisas, né? E a resposta muitas vezes vem dizendo, eu estou fazendo um malabarismo aqui, né, para conseguir pagar os boletos, equalizar as coisas, os compromissos e etc. Então, essa comparação, né, de malabarismo, né, com rede de apoio, por exemplo, o trapezista, né, ele não deixa de ser um malabar, quando ele está fazendo a sua execução no trapézio, ele é um profissional daquilo, ele treinou a vida inteira, ele faz aquilo por muitos e muitos dias, mas quando ele sobe lá, né, para fazer a sua apresentação, ele não deixa de se certificar de que tem uma rede de apoio ali para proteger ele. Acho que o seguro é a mesma coisa, né? A gente no dia a dia faz o nosso malabarismo, tem os nossos riscos, nós corremos os riscos normais do dia a dia da vida, mas sabendo que uma pólice está ali para proteger a gente numa situação. Acho que é um exemplo muito bom, muito rico, que conecta muito com a realidade a nossa realidade, a realidade dos brasileiros no dia a dia. E isso me trouxe aqui também um outro ponto, né? Quando a gente fala do rede de apoio, muito bem colocado aqui o seu exemplo, vem de um lugar da vulnerabilidade, né? Quando a gente está passando por um momento difícil ali, né? Contando com esses cenários que a gente trouxe aqui, falta o acolhimento, o pertencimento, né? Da pessoa se recolocar, de conseguir se sentir mais confiante, mais segura, num momento tão difícil da vida dela. Fábio, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de que forma esse seguro ele pode contribuir para sair dessa zona de vulnerabilidade. O produto em si ele foi pensado não só para resolver as coisas mais imediatas, né? Então o cara perde o emprego e ele precisa ali, ou então infelizmente acontece algo pior e aí ele tem ali o valor para a família e para se proteger. Mas mais que isso como que a gente consegue fazer com que ele dê o próximo passo diante desse momento e um passo apoiado. Então, a gente também trouxe nesse produto embarcado uma assistência que é uma assistência à recolocação profissional. Então, neste processo onde o brasileiro ele tá sofrendo esse momento mais impactante, ele consegue acionar essa assistência e se preparar ali para que ele consiga se recolocar o mais rápido possível. Essa é a nossa ideia com esse produto. Então, eu amei esse produto, assim, já tô pensando em que momento que a gente assina e já sai daqui com esse plano B, né, que dá um alívio danado pra gente. Saber que a gente tem um plano que pode contar, que funciona e que não é só um produto, né, a gente não tá falando de um produto em si, a gente tá falando de trazer dignidade, né, de trazer pertencimento, de trazer um cuidado com quem a gente ama, de trazer esse quentinho no coração que eu costumo falar, que é algo que vai além, né? Essa sensação de tranquilidade que o povo brasileiro tanto busca, ela é muito importante pra gente. Bom, entrando um pouquinho nisso, eu vou trazer um pouco de uma questão aqui minha também, eu tava, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando. Sonhos grandes. Vamos falar de sonhar grande aqui. Eu tive a oportunidade de realizar um sonho muito grande, que era um sonho da casa própria. Eu imagino que quem tá ouvindo a gente aqui deve estar pensando, poxa, então com esses produtos, quem sabe eu consigo alavancar e dar um próximo passo, assumir aqui um sonho grande. O que vocês têm para falar sobre esse produto? De que forma que pode contribuir com esse sonho grande de ter a casa própria? Eu diria que eu acredito que esse é um dos maiores sonhos mesmo de todas as pessoas. Foi o meu também, né, no momento de me casei, precisava de adquirir um lar, construir um lar, uma família, e comprar uma casa era um grande sonho, né? E eu acredito que é o sonho realmente de todas as pessoas, da maioria das pessoas, né? Eu diria que, vamos pensar que se comprar a casa, né, é o maior sonho, né, das pessoas, depois que a pessoa compra a casa, financia o imóvel, né, e tem aquele imóvel financiado para pagar ali ao longo dos próximos 20 ou 30 anos, a partir daquele momento que ela comprou, que ela alcançou o seu maior sonho, qual será que é o maior medo? Né? Porque se o maior sonho era comprar a casa e eu consegui comprar através do financiamento, talvez o maior medo, e eu vou usar o meu exemplo pessoal, mas pode se aplicar a muita gente, o maior medo é, se eu perder o emprego e não conseguir pagar essas parcelas, né? É aquela questão do acaso, né? E se por acaso, no meio desse processo, daqui a
1 ano, 2 anos, então tá tudo indo bem, fui promovido recentemente no trabalho, as coisas estão indo de vento em popa, como diz o ditado popular, mas se por acaso acontecer alguma coisa, uma mudança de cenário, e eu perder esse emprego e não conseguir mais honrar essas parcelas? Aí vem aquele grande medo, que é o medo de perder um sonho que você já alcançou. Então, acredito que esse é o grande objetivo desse produto. Ele foi pensado justamente para isso, né? Para que ele possa, no momento em que a pessoa já conquistou, já tem o seu sonho grande realizado, quando bate aquele medo, né, vem essa apólice de seguro, um seguro proteção, perda de renda, para garantir que a pessoa, numa situação como essa, num acaso como esse, ela tenha uma proteção e o acaso passe longe, né? A ideia é justamente essa, não tem espaço para o acaso aqui. O acaso, ele passa longe do cliente que está protegido, porque ele tem o seu plano, ele tem o seu sonho, ele conquista aquilo, e com a proteção certa, com o produto certo, com a ferramenta certa, o acaso fica de fora. Muito bacana. Eu vou até pegar esse gancho seu, porque eu vou dar um exemplo meu de vida, né? Eu sempre trabalhei em empresa, CLT, no modelo, mas em algum determinado momento eu quis empreender. E aí eu estava com o meu apartamento financiado pela Caixa, as melhores taxas, e primeiro ano foi de vento em popa nesse empreendedorismo, e o segundo ano veio um super acaso, que foi a pandemia. E aí o meu negócio, ele minguou bastante. E eu me peguei em alguns momentos falando assim, caramba, agora só sou eu. E neste processo me fez refletir que se eu tivesse um produto que garantisse esse período em que a gente está num período que foi como você falou, vulnerável ali, a gente tivesse a segurança de que o seu imóvel, que é o bem mais precioso que você tem, que é o bem mais precioso que o brasileiro conquista, né? Quando ele quer conquistar algo, a gente ouve a maioria dos brasileiros pensando nisso, seria muito mais fácil passar por esse processo. Então, para mim foi um exemplo assim, eu com certeza contrataria esse produto se ele tivesse naquele momento. É sobre isso, a gente sonha, mas o acaso ele não manda recado, a gente não sabe que hora que ele vem, se ele vem. E me parece assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quer iniciar esse sonho grande, como a gente está chamando aqui, ele já tem essa segurança de que no planejamento de financiamento ele pode contar com o seguro. E mais, pensando aqui no meu caso, né? Tenho lá, tô pagando meu financiamento, tô indo muito bem, falta 1 ano. 1 ano, muita coisa pode acontecer. Inclusive o acaso pode mandar um recado e dizer, oi, né? Tô por aqui. É para quem também já está num processo de financiamento, já está prestes a quitar, não tem, pelo que eu estou entendendo, não tem momento, né? Não, para qualquer pessoa, a qualquer hora, ele pode se valer desse seguro. Muito boa essa dúvida. Talvez seja a dúvida de muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Porque tem a pessoa que vai ainda fazer o financiamento, para essa pessoa tá ótima, ela tá no melhor momento de decisão. Quando ela sentar ali na mesa com o gerente para dizer, olha, vou assinar meu contrato de financiamento, ela já pode naquele momento mesmo já colocar essa proteção extra, pouquinho por mês ela vai ter uma tranquilidade enorme. Mas deve ter muita gente nos ouvindo aqui, pensando, puxa vida, se eu soubesse quando eu fiz o meu financiamento, e é um produto novo, é uma grande novidade que nós estamos trazendo aqui, né, para o mercado nesse momento, essa proteção ela é nova, então é uma ferramenta nova, disponível para todas as pessoas que têm financiamento habitacional. Então veja, mesmo você que já contratou há algum tempo, pode estar prestes a quitar ou não, ou contratei faz pouco tempo, mas não tive a oportunidade de fazer o seguro naquele momento, pode também contar com essa cobertura, com essa proteção. E tem um ponto que é importante que eu gostaria de destacar, porque a gente falou aqui bastante de, perdi o emprego e não vou conseguir pagar a minha parcela. Mas existe uma parte importante da sociedade, que são os trabalhadores autônomos, os profissionais liberais, né, os empreendedores, os empresários, como o Fábio bem trouxe aqui o exemplo dele, que também financiam imóveis, né? Ele também tem a sua forma de comprovação de renda, então ele não tem um trabalho regido pela CLT, mas ele também tem a sua fonte de renda e também tem um financiamento. E essas pessoas também têm preocupações, não é mesmo? Ela fala, olha, se ele é um profissional autônomo, por exemplo, ou um profissional liberal, ele diz, eu não vou me demitir. Então, talvez ele não tenha o risco de ser demitido. Mas ele pode, por exemplo, passar por um infortúnio de um acidente, de uma doença
que deixa ele afastado do trabalho, uma internação médica, por exemplo. Imagine um profissional autônomo que depende exclusivamente do trabalho dele. Então, ele não é uma empresa que continuará funcionando se ele não estiver ali. Um profissional, vou pegar um caso de uma cabeleireira, né, de um advogado, de um pintor. São pessoas que também têm os seus sonhos, também conquistam os seus sonhos através do financiamento, mas se acontecer, por exemplo, uma internação médica, é tão grave quanto acontecer um desemprego. Por algum tempo, por algum período, a renda dessa pessoa vai estar comprometida. E o seguro vem também para atender a preocupação dessas pessoas. Então, ele é um produto também para quem não trabalha no regime CLT, mas que tem preocupações similares, né? Se acontecer algo, ele vai ter a mesma proteção, vai ter o mesmo cuidado, vai ter a mesma finalidade, vai ter a mesma tranquilidade que uma pessoa, por exemplo, no caso do desemprego. Uau! Muito orgulhosa dessa iniciativa que vocês estão trazendo aqui pra gente hoje. Fábio, pensando aqui quem tá nos ouvindo, né, nos assistindo, e deve estar pensando assim, não sei, será que esse seguro é pra mim? Tô em dúvida. Qual que é o recado que você deixaria pra essas pessoas? Eu diria que todo mundo que tem um sonho e que quer realizar esse sonho, este produto é aderente. Seja o sonho que for, do tamanho que for, né, ter uma casa ou ter ali, fazer a viagem com a família, esses produtos que a gente vem desenhando, que a Caixa Vida e Previdência vem desenhando, são extremamente importantes para apoiá-los nesse processo. E mais do que isso, com as assistências embarcadas, porque além de tudo, a gente tem uma série de assistências que suportam e que apoiam esses brasileiros no processo ali do dia a dia. Então, o recado que eu daria é, se você tem um sonho e quer realizar esse sonho, utilize esse produto. Ai, gente, que pena que estamos chegando no finalzinho, né? Tá acabando esse papo muito bom. Que conversa gostosa, que bacana poder contar com vocês aqui. E agora eu vou dizer para quem tá aí do outro lado, que nos acompanhou até aqui, que tá, né, participando desse momento tão importante aqui, né, desses lançamentos todos. Espero que isso tenha acendido uma luzinha aí dentro de vocês, né, desse interesse de cuidar dos sonhos de vocês, de planejar. E agora eu vou passar aqui, né, para me despedir, agradecer, né, a participação de vocês, pelas contribuições tão importantes pra gente. Por favor, fiquem à vontade. Eu que agradeço, olha, foi uma grande satisfação, é sempre muito importante esses momentos onde a gente vem mostrar um pouco, né, para as pessoas, através da conversa, o que está sendo pensado, como esses produtos são idealizados e para qual finalidade eles são construídos, e ter esse momento aqui de contar isso para as pessoas, né, de forma leve, de uma forma, numa conversa, né, eu acho que enriquece muito, né, e traz esclarecimento. Eu sempre digo, o conhecimento é a grande ferramenta do planejamento financeiro. Quanto mais as pessoas conhecerem as ferramentas disponíveis, melhor será esse planejamento. Então, fico muito satisfeito de ter participado aqui, agradecer ao Fábio também por esse bate-papo, né, que enriqueceu muito, com grandes exemplos, ideias muito bacanas e aplicabilidade, né, de tudo aquilo que a gente pensou como solução para os clientes. Não, e eu agradeço muito a vocês, Rafa e Suelen, foi um momento muito importante para a gente. Aguardem, essa é só a ponta do iceberg, ainda tem muita coisa para ser lançada, muita coisa que a gente vem trazer aqui de novidades nos próximos episódios. E fico muito feliz da gente ter esse espaço para poder dividir essas ideias, como elas foram criadas, como elas foram pensadas e para mostrar um pouco mais da aderência delas para os brasileiros. Excelente, pessoal. Bom, eu fico por aqui, deixo vocês aqui com umas notas. Eu já tomei minhas notas aqui, já guardei várias ideias, espero que vocês tenham feito mesmo aí do lado de vocês também. E para mais novidades, continue nos acompanhando nas redes sociais para conhecer todos os lançamentos que estão por vir. E até a próxima, pessoal!